Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é bom podermos nos encontrar mais uma vez. Hoje é dia 9 de março, quinta-feira, e nós estamos completando 133 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Eu gostaria de falar algo para você. Parabéns! Continua firme, continua constante, continua firme agarrado, à barra de ferro. Que a barra de ferro é a palavra de Deus, as escrituras, as palavras dos profetas vivos, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 34 de Alma. Amaleque testifica que a palavra que leva à salvação está em Cristo. A não ser que haja uma expiação, toda a humanidade perecerá. A totalidade da lei de Moisés aponta para o sacrifício do Filho de Deus. O plano eterno de redenção fundamente-se na fé e no arrependimento. Orai por bênçãos materiais e espirituais. Esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Operai a salvação com temor perante Deus. Aproximadamente 74 a.C. E então aconteceu que Alma, tendo proferido estas palavras, sentou-se no chão. E Amaleque levantou-se e começou a ensinar-lhes, dizendo: Meus irmãos, penso ser impossível que ignoreis as coisas que foram ditas concernentes à vinda de Cristo, que ensinamos ser o Filho de Deus. Sim, sei que estas coisas vos foram amplamente ensinadas antes de vosso afastamento de nós. E como haveis desejado que meu amado irmão vos dissesse o que deveríeis fazer devido a vossas aflições, ele vos disse algo para preparar-vos a mente. Sim, e ele exortou-vos a terdes fé e paciência. Sim, a terdes fé suficiente para plantar a palavra em vosso coração e assim testar sua excelência. E vimos que a grande pergunta que tendes em mente é se a palavra está no Filho de Deus ou se não haverá um Cristo. E vistes também que meu irmão vos provou em muitas ocasiões que a palavra para a salvação está em Cristo. Meu irmão citou as palavras de Zenos e também as palavras de Zenoque, de que a redenção nos vem por meio do Filho de Deus. E ele também recorreu a Moisés para provar que essas coisas são verdadeiras. E agora, eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eu só queria fazer um comentário aqui. Então, após ter citado, a Alma ensinou, daí veio Amaleque ensinar, ele cita lá Zenos, Zenoque, Moisés, que foram citados por Alma. E então ele presta o testemunho dele. Eu não sei se você já fez isso que eu vou falar agora, tá bom? Mas eu gostaria de deixar um desafio para você. Algo que tem me ajudado. Muitas vezes, inúmeras vezes que eu não sei contar, eu prestei testemunho quando ninguém me ouvia. Eu prestei testemunho para que eu mesmo pudesse saber. Estando só, às vezes em meio a tentações, às vezes em meio a alegrias, às vezes em meio a desafios, eu testificava para eu mesmo sobre o Salvador Jesus Cristo. Especialmente quando eu percebo ou consigo notar que o adversário quer me tentar em alguma coisa, eu imediatamente começo a prestar testemunho do Salvador. E então aquela tentação vai saindo, se afastando. E aqui nós vemos o poder do testemunho. E Amaleque estava usando esse poder para ensinar aquelas pessoas, testificando as coisas que vinham do coração dele. Então eu gostaria de deixar um desafio para todos nós, para eu, irmão André, e para vocês, que de vez em quando possamos testificar para nós mesmos: eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele expiou por nós, e fale de coisas que você sabe sobre o Salvador. Tá bom? É um bom desafio. É algo que eu tenho feito na minha vida e tem me ajudado muito. Então vamos continuar aqui no 8. Vou começar
o versículo novamente. E agora, eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor disse, Deus o disse. Pois é necessário que haja uma expiação, porque, de acordo com o grande plano de Deus, do Deus eterno, deverá haver uma expiação, do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados, sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, e a não ser que seja pela expiação que deve haver. Só uma pequena explicação para entendermos aqui. Se não houvesse Cristo, todos nós, quando morrêssemos e o nosso corpo se separasse do nosso espírito, Lúcifer teria mais poder sobre nós. Lúcifer, quando as pessoas têm um corpo físico, Lúcifer não tem mais poder, a não ser que você permita. Mas, se não tivesse expiação, nós estaríamos à mercê de Lúcifer. Mas a expiação é real, ela foi realizada pelo Salvador Jesus Cristo, o unigênito, primogênito de nosso Pai Celestial. Versículo 15. E assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Uma coisa muito interessante que fala sobre misericórdia e justiça. A justiça diz, olha, a lei é assim, se você não viveu, você recebe a punição. Mas a misericórdia está dizendo assim, olha, realmente deve ter uma punição, mas o Salvador pode pagar isso. E aí então, se a pessoa se arrepender, a expiação tem efeito sobre ela. Que coisa extraordinária. E assim a justiça é satisfeita, a misericórdia é satisfeita, essas duas grandes leis. E devido à expiação do Salvador, eu e você podemos ser resgatados para sempre. Versículo 16. E assim, a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento e comeceis a invocar seu santo nome, para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamai a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a Ele. Clamai a Ele quando estiverdes em vossos campos, sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a Ele em vossas casas, sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Sim, clamai a Ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a Ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a Ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que, por meio delas, prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos, para que aumentem. Mas isso não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Sim. E quando não clamardes ao Senhor, deixai que se enche o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração, pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isso é tudo, porque depois de haver desfeito todas essas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes, com os que necessitam, digo-vos
se não fizerdes qualquer destas coisas, eis que vossa oração é vã e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Portanto, se não vos lembrardes de ser caridosos, sereis como o refúgio que os refinadores põem fora, por não ter valor, e é pisado pelos homens. E agora, meus irmãos, eu quisera que, depois de haverdes recebido tantos testemunhos, vendo que as Santas Escrituras testificam estas coisas, produzisseis frutos para o arrependimento. Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terei feito para vós o grande plano de redenção. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levado a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo, quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Pois eis que, se deixardes o dia do arrependimento para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito do diabo, e ele vos cela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós e não tem lugar em vós, e o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração dos justos ele habita. Sim, e disse também que os justos se sentarão em seu reino para não mais sair. Suas vestimentas, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Que frase linda, né? As nossas vestes deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, sem a expiação de Jesus Cristo não existe salvação. Como é bom ouvir os profetas, as Escrituras testificando do Salvador Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele intercede por nós, que Ele expia por nós. Continuando, versículo 37. E agora, meus amados irmãos, desejo que vos lembreis destas coisas e coopereis a vossa salvação com temor perante Deus, e que não mais negueis a vinda de Cristo, que não mais luteis contra o Espírito Santo, mas que o recebais e tomais sobre vós o nome de Cristo, que vos humilheis até o pó e adoreis a Deus em qualquer lugar em que estejais, em espírito e em verdade, que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Ele vos concede. Sim, e eu também vos exorto, meus irmãos, a vigiardes e orardes para não serdes levados pelas tentações do diabo, de modo que ele não vos subjugue, para que não vos torneis seus súditos no último dia. Pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa. E agora, meus amados irmãos, quisera exortar-vos a terdes paciências e suportardes toda espécie de aflições, e não ultrajardes aqueles que vos rejeitam devido à vossa extrema pobreza, para não vos tornardes pecadores como eles. Mas tendes paciência e suportai essas aflições com a firme esperança de que um dia descansareis de todas as vossas aflições. E assim nós terminamos mais um capítulo do livro de Mórmon. Tem sido uma alegria estar com vocês todos os dias lendo o livro de Mórmon.
continua firme, continua constante na leitura. E até amanhã.